Dia, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Estava desligado. Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos a mais um encontro do Grupo Assistencial Francisco de Assis, nessa manhã de sábado maravilhosa, hoje que é dia 11 de dezembro de 2021, e a nossa reflexão do dia é sobre a vinda de Jesus. Esse mês todo a gente vai tratar desse ser de luz, que é Jesus, o grande homenageado, né, nesse Natal, em todos os natais. E quem vai trazer essa reflexão, nossa irmã Mônica. E para começar, eu vou trazer um compilado aqui do livro Dias Venturosos, de Amélia Rodrigues, psicografia de Divaldo Franco. Disse-lhe o anjo: não temais, pois eu vos trago uma boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje nasceu na cidade de Davi um Salvador, que é Cristo Senhor. É de Lucas 10 e 11. Iniciavam-se os dias venturosos após os grandes dissabores e longas amarguras carpidas ao longo dos séculos. A noite de sombras demoradas sucedeu o amanhecer de bênçãos já não esperadas. A orgulhosa Israel experimentar o silêncio multissecular das profecias, como se a divindade submetesse o povo escolhido ao testemunho das provações demoradas. Escravidão, sofrimentos no deserto, submissão aos gentios, que lhe usurparam a administração política, ameaçando a religião oficial, que tentavam substituir pelos deuses pagãos impostos através da adoração a figura do imperador de Roma. Multiplicavam-se a hediondez, o suborno de consciência, as intrigas palacianas e as tradições de todo porte. A busca do poder e da sobrevivência assumira papel preponderante no comportamento hebreu, e os indivíduos se haviam transformado em lobos que se devoravam reciprocamente, insaciáveis e cruéis. A rapina e a desconfiança faziam parte do dia a dia de Jerusalém, que se orgulhava do templo majestoso, ora transformado em covil de raposas políticas e hienas astutas, sempre famélicas. Adorava-se o Deus único, enquanto se arquitetavam planos maquiavélicos em seu nome, sobre a máscara da sordidez. A pureza de sentimentos que deve caracterizar o indivíduo de fé ceder espaço para a hipocrisia religiosa, sem lugar para a fraternidade verdadeira e a irrestrita confiança em Deus. Foi nesse imenso palco de corrupção e desmandos que nasceu Jesus, trazendo as boas novas da alegria, transformando os dias, a pobre gente espoliada do campo, que agora perambulava pelas cidades faminta e quase desnuda, também considerada inútil, que aparece em quase todas as épocas da humanidade, os miseráveis, os párias, em um festival de oportunidades dignificadoras. Nesse terrível conturbério, Jesus levantou sua voz e deu início aos dias venturosos, que jamais se acabarão,
abrindo espaço para o amor desprezado, para a esperança esquecida, para a felicidade não mais sonhada. Caluniado, invejado, maltratado, traído, crucificado, continuou amando e ressuscitou em manhã radiosa, a fim de que nunca cessassem as alegrias, nem se acabassem os dias venturosos que ele inaugurara. Meus queridos, essa passagem nos lembra o momento que vivemos. Dias venturosos também vivemos agora. E nunca foi tão necessário Jesus na nossa vida e no nosso coração. E é por isso que eu peço que todos imaginem a sua doce figura, iluminando essa casa, envolta na natureza, porque somos discípulos de Francisco de Assis, e era assim, Senhor, que Francisco de Assis mais se conectava com a tua luz, com a tua energia. Rogamos tuas bênçãos para que o dia de hoje também seja um dia venturoso, onde possamos aprender que a vinda do Mestre foi e será para sempre a grande lição, a grande benesse e o grande amor que o Senhor Pai nos enviou por todos os tempos e para sempre. Jesus, nosso mestre, nosso guia, nosso irmão, esteja sempre em nossos corações, nos ajudando a sermos melhores, fazermos deste planeta um lugar melhor e ajudarmos a cada irmão que passa ao nosso lado a ser também pessoas melhores. E assim, é com muita alegria que iniciamos os trabalhos de hoje, agradecendo a Deus e agradecendo a Jesus. E agora eu passo a palavra para a nossa irmã Mônica. Bom dia a todos. É uma grande alegria estar aqui novamente. E aqui eu estava sentada há algum tempo e me recordei da casa do caminho. Com muita humildade, essa é a nossa proposta, de estarmos aqui para acolher todos os filhos de Deus e nossos irmãos que necessitam de uma palavra amiga, de um amparo, de um alento. E é esse o desejo que todos nós temos, que cada um de vocês colha em suas almas e em seus corações a paz, a harmonia que necessitem para as suas vidas. Falar de Jesus me traz uma emoção que transborda a minha alma. Muitas vezes durante esse estudo eu chorei, porque a figura do Cristo é tão grandiosa em nossas vidas, que ainda vai levar alguns séculos para nós conseguirmos entender o reflexo, a força, a intensidade dessa amorosidade que veio até nós. É tão forte que dividiu a história, antes de Cristo e depois de Cristo. Numa época onde não se escreviam os livros. O Novo Testamento foi escrito cerca de 100 anos após a morte do Cristo. Mas o que ele trouxe, o que ele representa, a energia que ele nos envolveu, foi tamanha que até hoje repercute e sempre irá repercutir nas nossas almas. E o Espiritismo nos traz uma explicação, amplia o nosso conhecimento através da vinda de Jesus,
de uma forma muito doce e que nos mostra essa grandiosidade com um olhar mais amplo. Conta-se no plano espiritual, estudamos no Espiritismo, que somos, e na Bíblia e no Novo Testamento, que somos filhos de Deus. E João já escreveu na época do Novo Testamento, que o Pai cria incessantemente. Então, se o Pai cria desde sempre, nós temos irmãos nossos que foram criados bem antes de nós. Irmãos que continuam sendo criados por Deus. Essa ideia da família universal é extremamente acalentadora, confortadora para a nossa alma. Assim como Deus cria o tempo todo. Como a nossa ciência na atual evolução que ela se encontra também já demonstra que temos vários universos paralelos, que temos vários planetas no nosso universo. Então, Deus cria casas para esses espíritos começarem a sua evolução, iniciarem o processo evolutivo. E assim, o Pai criou a Terra e designou Jesus, um irmão nosso, que como criatura atingiu a perfeição, que não mais erra, que não se engana, que é o ápice do que nós, criaturas, filhos criados por Deus, temos a capacidade de chegar. E disse, filho, cuida dos teus irmãos mais novos. Só que Jesus não ganhou a terra pronta. É importante a gente ter essa ideia para nós conseguirmos ampliar o compromisso que o Cristo tem para com este planeta. Jesus recebeu a terra como uma bola de fogo e começou toda a criação que tem nesse planeta. Cada folha de árvore, cada cor da natureza, cada animal que aqui está, a sua função, a sua ação, o seu caminhar nesse planeta, foi acompanhado pelo Cristo. Foi desenhado pelo Cristo e por todo um conjunto de irmãos, no mesmo nível que ele, para que aqui houvesse a possibilidade das criaturas criadas por Deus, seus filhos, virem aqui evoluir, que somos nós. Então, Jesus está nesse planeta desde sempre. Ele vibra por este planeta, pela nossa casa, por nós, desde a nossa criação. Essa questão da criação, dessa evolução, e quando o homem veio, encontramos no livro A Caminho da Luz, escrito por Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Não vamos nos deter nesse processo. Caminhemos com a história do Cristo. E assim, quando o planeta estava pronto para receber os filhos de Deus, nós começamos a nossa evolução. Descobrimos o fogo, a como extrair o alimento da natureza, do próprio animal. Aprendemos a conviver uns com os outros, isso desde lá do homem das pedras. E viemos caminhando nessa evolução, lenta, gradativa, mas é assim que a natureza se processa. Até chegar a um ponto em que o Cristo, com seus assistentes da espiritualidade maior, entenderam que seria um momento do Filho de Deus, do nosso irmão maior, vir à Terra, para nortear essas pessoas, esses filhos, essa humanidade. Combinemos, Jesus poderia ter coordenado exércitos, Jesus poderia ter feito os ditos milagres para que a população enxergasse
a importância dele de Deus. Mas ele necessitava, ele entendia, ele nos ensinou que somente através do exemplo nós ensinamos algo a alguém. Para que você ensine, você tem que executar, você tem que saber fazer. E foi isso que ele fez. Ele veio a este planeta nos auxiliar, nos ensinar que dentro desse corpo material, das condições humanas, naturais, normais, em que cada um vive, há a possibilidade de você vencer, de você crescer como alma eterna, de você aprimorar as suas habilidades naturais. E assim, o governador da Terra retorna. Antes dele retornar um pouco, ele mandou muitos irmãos de luz para nos alertarem, para nos dirigirem. Moisés, o povo era muito ainda sem noção da lei, da matéria, do que é certo, do que é errado, do que obedecer. Obedecer ou não. E Moisés nos traz esse direcionamento. É muito importante nós termos essa reverência e esse respeito por todos que nos antecederam. Todos que vieram antes do Cristo merecem o nosso respeito. Não há erros, não há enganos nas parábolas, nas palavras escritas. O que há são visões que nós, neste momento, 2000 anos depois, não conseguimos, não temos a história toda na nossa mente para poder recapitular, para entender. Há conceitos da época que nos fogem ao entendimento. Mas tudo que foi dito até a vinda de Cristo tem o seu encaixe na lei de Deus, né? Não há nenhum símbolo superficial. Lembremos, a verdade, segundo Joana de Ângeles, é um espelho que vinha sendo trazido para a Terra. E ele se quebrou em milhões de pedaços. E cada um tem um pedacinho dessa verdade. Então, nenhum de nós está em condições de julgar, de condenar, de falar a respeito da crença do outro. Falou de amor, falou de Jesus, falou de bondade, falou de caridade. Respeito. Respeito, é para isso que nós estamos aqui. São as diferenças que nos fazem melhores, que nos fazem maiores. É com elas que nós aprendemos a crescer, a despertar. Então, 6 meses antes do Cristo, vem um grande representante, João Batista, que segundo Cristo, do homem nascido de mulher, ele é o melhor. João Batista vem com uma figura que nos é trazida pelo tempo, a interpretação das pessoas que estavam naquela época, como uma figura rígida, tosca até. Mas João Batista vem mostrar, neste momento, que, olha, é necessário que nós tenhamos algumas amarras, que nós sejamos um pouco mais rígidos conosco para que nós entendamos e aplicamos a lei de Deus. Essa rigidez não é uma rigidez de punição, é de entender que, para que eu compreenda e aplique a lei de Deus, é necessário que eu me contenha em alguns sentimentos, emoções, tendências, desejos. É esse o primeiro aprendizado que nós temos com João Batista, né? Isso está muito claro quando a gente estuda João. Para nós iniciarmos essa fala da vinda de Jesus, para falarmos da vida de Jesus, eu gostaria de convidar a vocês a manterem em suas mentes o que Jesus disse.
eu não vim destruir a lei. Jesus não burlou nenhuma lei divina natural. Jesus procedeu como um mortal normal, porque ele necessitava nos ensinar que só há a possibilidade de nós crescermos na situação em que nós nos encontramos. E assim, o Cristo decide vir à Terra, né? Nos mostrando que não delegue a sua obrigação a ninguém. Se é sua, faça. E é isso que ele nos demonstra quando ele vem até nós, né? Acompanhado de almas grandiosíssimas. E aí nós temos mais duas almas, dois irmãos, que não estão na escala do Cristo, não estavam naquela época, mas de um brilho, de um entendimento quanto à missão que eles tinham nas mãos, que foram José da Galileia e Maria. Maria, não há o que se falar. Quando falamos de Maria, nós sentimos uma vibração amorosa, um amparo maternal, uma segurança na nossa alma. Porque foi isso que essa mulher nos passou. Foi uma mulher que se entregou ao Pai. Senhor, faça-se a tua vontade. Resignação, humildade, paciência, ternura, tranquilidade e uma fé acima de tudo que nós conseguimos ainda entender como fé. Mas temos uma figura que, pouco falada, nos traz um ensinamento profundo nessa jornada do Cristo, que é a figura de José. Esse homem que em silêncio, ele ouviu e acatou todas as determinações que lhe foram dadas. Receberás o filho do Pai. Sim. Irás para Belém. Sim. Saia de Belém e vá para o Egito. Sim. Saia do Egito, volte para Nazaré. Sim. Trabalhou a sua vida inteira, dignamente, humildemente, silenciosamente na sua carpintaria. O cristianismo, Maria de Nazaré e Jesus estiveram sob a tutela desse Espírito, que protegeu, que amparou, que sustentou. Irmão X tem uma frase muito bacana, que representa muito essa importância. José passou no mundo dentro do silêncio divino de Deus. Deus não faz barulho para fazer o trabalho dele. Deus trabalha em silêncio. E José nos trouxe esse aprendizado, tão em silêncio que poucas vezes nós conseguimos pensar nessa figura, entender como que foi a trajetória desse irmão, aprendizado que ele nos trouxe. Sim, continuemos. Esses irmãos sabiam que a caminhada seria dura, dolorosa, que eles não estavam ali porque eram almas de luz e que teriam a glória de ser os pais de Jesus, mas sim para provar que teriam fé, estrutura, esperança, determinação de prosseguir com a estrada trilhada por Deus para eles como pais de Jesus. E Jesus vem na época do recenseamento. José era da família de Davi, nasceu em Belém, e teria que ir a Belém para fazer esse recenseamento, para poder se registrar
né? O recenseamento acontece quando nós fazemos um levantamento da população. E aí já vem a primeira figura dessa vinda. Quando nós estamos num levantamento interno, num questionamento emocional, em dúvidas do como é a nossa vida, por que eu aqui estou, por que eu não me sinto tão alimentado, tão norteado, tão seguro, Jesus aparece em nossas vidas e nos traz uma segurança e um amparo que acalenta nossas almas. Veio na cultura judaica porque era o povo que tinha maior noção a respeito do Deus único. Mas, da mesma forma, era o povo que mais necessitava, porque ele entendia que o Deus era um Deus poderoso, que viria rico, com exércitos, massacrar aqueles que não acreditavam nele. Mas a proposta de Deus, o trabalho de Jesus, era completamente outro. Era mostrar o caminho do amor, da paz, da misericórdia. Jesus nasce em qual cidade? Belém. O que significa essa palavra? A cidade do pão. Aonde nasce o nosso mestre? Hoje, para nós, podemos traduzir que ele nasceu num curral e teve como berço um coxo. O coxo o alimenta. E Jesus já dizia, eu sou o pão da vida. E essa manjedoura nos traz tantos aprendizados que nós poderíamos falar um dia a respeito disso, né? O primeiro deles, o primeiro aprendizado desse nascimento, neste local de Jesus, eu vou até ler, que a humildade representa a chave da nossa evolução. Nós só chegaremos ao Pai, realizar a nossa tarefa de aprendizado das leis divinas, quando nós formos humildes. A humildade é uma das primeiras virtudes e mais importantes que nós temos que desenvolver. Outro aprendizado grandioso. Aonde você nasce não define quem você é. O maior homem desse planeta que aqui já esteve, a alma mais perfeita que nós temos conhecimento, nasceu em um coxo. Onde você nasce não define quem você é. Isso é muito importante. O que você faz, o que você pensa, o que você realiza, o que você sente, é quem diz quem você é. Outro aprendizado. O seu ponto de partida não define a sua chegada. Estejamos aonde estivermos. Comecemos de onde estamos nesse momento. A forma de caminhar é que vai definir onde nós iremos chegar. Tudo depende de nós. Tudo está em nós. E outra, muito importante, lembrança que essa manjedoura nos traz. A caridade não exige condições para ser exercida. Jesus não fez nenhuma exigência para retornar à Terra. Ele, nascendo em um curral, sendo colocado em um coxo, nos demonstra que todos nós, independente das condições, dinheiro, disposição externa, né? Porque disposição interna nós devemos ter. Nós temos condições de auxiliar o próximo. A forma de auxílio são inúmeras. Podemos dar aqui uma forma de auxílio como exemplo, que é a escuta silenciosa à dor do próximo. Calar e ouvir amorosamente o nosso próximo é uma bênção para ele e para nós. E é uma forma de caridade. Continuemos. Ele nasce à noite. Podia ser de dia, de tarde, mas Jesus vem à noite. Por quê?
Porque geralmente nós encontramos o Cristo nas noites da nossa alma. É quando a dor nos atordoa, é quando o sentimento de desespero, de perda, que nós buscamos. E essa luz, em forma daquela estrela que nós vemos na noite de Natal, que nos é mostrada, é Jesus, que diz: eu vim iluminar a sua vida. Eu sou a luz do seu caminho. E os pastores, vejam como a simbologia, porque naquela época não tinha livros. 99% da população não sabia ler. Então, como que você guardava os acontecimentos? Através das histórias. E as histórias, para que o povo pudesse guardar essa história, tinha símbolos, porque senão como que a gente consegue guardar tantas histórias sem ter os pontos de ligação, né? Então, os pastores, eles simbolizam, sim, que Deus chega, no primeiro momento, para os humildes, para os simples de coração. E humildade não tem nada a ver com pobreza. Humildade tem a ver com aquele coração que está aberto para o que o Cristo veio nos mostrar, que está aberto a aprender, que está aberto a acatar os desígnios de Deus, como José, como Maria, como João Batista. Isso é a humildade, um dos pontos dela. Tudo que aqui for falado é muito pouco em vista dessa grandiosidade que representa a vida de Jesus, quanto mais do Cristo. Então, sempre é muito pouco. O nosso entendimento ainda é pequeno, tamanha a grandiosidade desse sol de misericórdia que veio até a terra nos auxiliar, derramar as bênçãos de Deus sobre nós. Sim, os pastores, os humildes, mas os pastores também são condutores. Então, Jesus, com esses pastores, também traz a figura dos educadores, dos nazarenos, daqueles que orientam as pessoas, a responsabilidade que essas pessoas tinham e têm quando você conduz o próximo. E os magos de outros reinos, de outros locais, é a representação de que o mundo inteiro sentiria o reflexo da presença divina entre nós. Não tinha problema dele estar nascendo em Belém e de não ter telefone, internet, televisão. A palavra do Cristo, a presença do Cristo teria reflexo em todo o planeta. E aí, como era da tradição, ao 8º dia de nascimento de Jesus, José e Maria levam Jesus ao templo. E levando-o ao templo, eles encontram com Simeão e Ana. Simeão era um senhor de idade avançada, de uma conduta extremamente correta, de uma fé esclarecida. Ele realmente entendia qual era a lei de Deus. E Simeão sempre pedia a Deus em suas orações: Senhor, permita-me ver o Cristo antes de eu morrer. E ele sempre tinha esse pedido. E Ana era uma médium, uma senhora de idade bem avançada para aquela época, né? E bem avançada naquela época, devia ter uns 80 anos, porque vivia-se menos, as condições de vida eram muito difíceis. Era uma médium muito esclarecida, muito procurada para consolar, para alentar as pessoas. E quando Maria e José entram com Jesus no templo,
eles olham para a criança e automaticamente eles reconhecem o Cristo. Pela luz, pela vibração. E aí, nós vamos lembrar de Chico Xavier. Sueli Caldas, que era minha médium, que muito nos auxiliou nessa nossa geração, perdeu o pai numa determinada época de sua vida. E ela, muito amiga de Chico esteve com ela e a abraçou. Relata Sueli que o abraço de Chico causou uma palpitação e uma vibração nela que perdurou por semanas. Isso em função da energia poderosa de amorosidade que o Chico tinha. Vamos combinar. Se Chico tinha essa energia, que dirá Jesus. A impressão que eu fiz uma figura ao estudar, e que, por favor, não é correta, mas assim, nós somos crianças espirituais e às vezes necessitamos de imagens para poder traduzir o nosso entendimento. A imagem que me veio é como se nós pegássemos um sol e colocássemos num porta-joia. Isso é a simbologia que veio à minha mente do nascimento de Jesus. Jesus é o sol da nossa vida. Jesus transborda amor, luminosidade, vibração positiva. Para esse irmão retornar à Terra, foi um trabalho enorme da espiritualidade para conseguir integrar esse espírito nesse corpo. É lógico que Jesus não vivia nesse corpo o tempo todo como nós imaginamos. Sim, ele aqui esteve conosco, né? Viveu como um homem. Mas o poder dele, que não burla nenhuma lei da natureza. Nós ainda não conhecemos todas as leis, porque nessa escala de evolução, somos espíritos iniciantes. Nós estamos começando a entender a grandiosidade do amor divino que nos envolve, que nos impulsiona a melhorar, a caminhar na nossa vida eterna. E aí, quando eles reconhecem Jesus, semeiam polo e transformam a Jesus. E a conversa dele é: Senhor, como irá vencer os exércitos? Como irá convencer os homens, um único homem, tão frágil? De que forma, Senhor, o Senhor conseguirá executar o seu trabalho? E é linda essa passagem, porque o Espírito, irmão X, diz o seguinte, que o bebê, como todo e qualquer bebê, levanta a sua mãozinha, movimenta a mãozinha e põe no coração de Simeão, esclarecendo simbolicamente que seria pelo coração, pelo amor, que o Cristo iria nos educar, nos ensinar, nos dar a força, a esperança que necessitamos para caminhar nesse planeta. E aí José sonha novamente, vá para o Egito. Por quê? Porque ele necessitava proteger Jesus de Herodes, que já sabia que o Filho de Deus, naquela época assim denominado, que o Messias, porque Filho de Deus somos todos nós, estaria retornando. E na sua infantilidade, manda matar todas as crianças para que esse Messias não retornasse, simbolizando Herodes o egoísmo, a infantilidade espiritual do espírito ainda em aprendizado. José acata. Ele pergunta, segundo os espíritos, por quê? É necessário que você vá para proteger o menino e para que se cumpra as profecias. Porque nas profecias estava escrito em João que o meu filho viria do Egito.
Eles ficam no Egito até mais ou menos 11 anos, 12 anos de Jesus. E retornam para a Galileia. Porque José sonhou, retorne para a Galileia. Herodes morreu. Isso tudo consta nas profecias. Ele retorna, acata servilmente os desígnios do anjo que veio falar com ele e retorna para a Galileia. E aí nós ficamos num hiato, porque as pessoas ficam assim, não tem nada escrito sobre a infância de Jesus. E eu procurei muito, e naquilo que é mais estudado, né, atualmente, né, pelos evangelhos considerados que a gente pode pesquisar, que são mais estudados, e eu fiquei assim, gente, é prudente que não tenha. Imagine a necessidade que Maria e José tinham de proteger esse Cristo, porque ele não veio destruir a lei. Ele nada faria de sobrenatural ou sobre-humano para sobreviver. Então, ele necessitava de uma proteção extrema até que o seu físico pudesse se defender. Isso não era só Herodes, era de todo mundo, né? Essa preocupação, imagina a preocupação constante desses pais em proteger o Filho de Deus. E ele volta numa época que é a época da Páscoa, onde todos iam para o templo para poder comemorar a Páscoa. E Jesus vai com a família. E na volta, cadê Jesus? Cadê Jesus, né? E ninguém achava. Eles retornam, José e Maria retornam ao templo e Jesus ali estava, a conversar com os nazarenos. Num certo embate de ideias, tentando já mostrar ao nazareno, né, aos nazarenos, que a ideia de Deus, a lei de Deus, não era exatamente como eles estavam entendendo, que era pautada no amor, na caridade, na misericórdia, no trabalho constante de todos em prol de todos. Isso significa que houve um embate, porque os nazarenos naquela época, eles sobreviviam, né, da fé. Eles eram deuses na terra, né, e eles não trabalhavam, eles ficavam ali só organizando, julgando, controlando, em benefício próprio, muitas das vezes. E aí, quando Maria encontra Jesus, ela, filho, retornam para Nazaré. E aí vocês vão me permitir a ler. Quando ela retorna a Nazaré, ela encontra com Isabel, a mãe de João Batista, e troca com Isabel suas ansiedades em relação ao menino Jesus. Ansiedades essas que Isabel também tinha em relação ao seu filho, porque eles eram mesmo diferenciados. E aí ela diz assim para Isabel: essas crianças, a meu ver, trazem para a humanidade a luz divina de um caminho novo. Por vezes, ela falando de Jesus, vou encontrá-lo a sós, junto às águas. De outras, em conversação profunda com viajantes que demandam a Samaria ou as aldeias mais distantes nas adjacências do lago. Quase sempre, surpreendo-lhe a palavra caridosa que dirige às lavadeiras, aos transeuntes, aos mendigos sofredores. Fala de sua comunhão com Deus com uma eloquência que nunca encontrei nas observações dos nossos doutores, e constantemente ando a cismar em relação ao seu destino. Então, desde criança, Jesus demonstra o amor, o entendimento, o acolhimento
dentro das possibilidades de um corpo infantil, acolhendo, amparando a todos que conviviam com ele. Já, neste momento, demonstra a sua preocupação. O que seria do meu filho? Ele tem uma facilidade de argumentação que elucida os problemas que lhe eram apresentados por orientadores do templo. Ela falando sobre o templo, como que ele tinha facilidade de explicar tudo aquilo para os orientadores do templo. Deixou todos perplexos com o seu conhecimento. E aí Maria pede ajuda a um dos nazarenos, Eleazar, que ajudasse a orientar o filho dela, que ajudasse a proteger o filho dela, e ele se compromete a isso. Entretanto, quando ela retorna, ela tem uma intuição que não era o momento. Que talvez no templo ele não estivesse protegido. Porque eles já haviam notado que aquele homem, aquele menino, aquele ser, veio para desconstruir alguns hábitos arraigados, não muito condizentes com a mensagem de Deus, com a vontade de Deus. Ela conversa com José, expõe a sua preocupação em particular. Mas no outro dia, Jesus vai procurá-la e diz o seguinte: Mãe, que queres tu de mim? Acaso não tenho testemunhado minha comunhão com o Pai que está no céu? Altamente surpreendida com a sua pergunta, respondi hesitante: Tenho cuidado por ti, meu filho. Reconheço que necessita de um preparo melhor para a vida. Mas como se estivesse em pleno conhecimento do que se passava no meu coração, Maria falando, Jesus ponderou: Mãe, toda preparação útil e generosa no mundo é preciosa. Dizendo à mãe: ok, você tem razão. Eu concordo que eu preciso me preparar. Entretanto, eu já estou com Deus. Ele é o filho mais perfeito. Ele sabia o que ele tinha que fazer. Ele já tinha a lei integralmente no seu ser. Mas ele acata, acolhe o que a mãe fala para ele. Meu Pai, porém, deseja de nós toda a exemplificação que seja boa. Deus deseja, mãe, que eu cumpra todos os passos. Então, se a minha função é te obedecer, eu obedecerei. O Cristo, hein? Eu escolherei desse modo a escola melhor. E a partir dessa data, até o início da pregação, Jesus permaneceu no lar, junto com o Pai, trabalhando na carpintaria, aguardando o momento do início da pregação do Evangelho, nos ensinando que o local mais importante neste planeta é o lar, é a nossa casa, nos demonstrando a importância, a responsabilidade que temos nas mãos na orientação das nossas crianças, na importância dessa célula máter no planeta. Nós somos uma pequenina célula do todo. Somos uma grande família. E temos que aprender, começamos a aprender a viver em família nos nossos lares. A nossa maior responsabilidade é o com o próximo mais próximo. É digno
é válido, é grandioso fazermos a caridade para todos. Mas se esquecermos aquele que está ao nosso lado todos os dias, nós deixaremos uma parte muito importante desse aprendizado. Então, essa vinda e esse proceder, a vida de Jesus, até a iniciar a sua pregação, muito nos mostra da importância da família. Todos esses acontecimentos que nós, às vezes, achamos assim, superficiais, que é uma alegoria, que é uma fantasia, essa simbologia tem um significado profundo para as nossas almas. E é muito importante, não vamos desmerecer nada que acontece em torno de nós. O Natal não é uma festa que se vende nos comerciais hoje, mas nós temos competência e capacidade para tirar deste momento os aprendizados do Cristo. Observemos que em dezembro tudo muda, tudo muda. Observe quando você vê a imagem ou quando você ouve falar de Jesus, que o seu coração palpita. Porque a presença do Cristo entre nós, na nossa fala, no nosso pensamento, na nossa lembrança, é grandiosa demais. Aproveitemos isso. Imagine quantas pessoas só lembram de Jesus na noite do dia 24, quando lembram? Se todos nós tivéssemos essa imagem, essa lembrança, essa certeza, porque a imagem do Cristo nos traz a mensagem de há esperança sempre. Este planeta está nas mãos deste governador, além das mãos de Deus. Mas tem um governador que dirige, que ampara, que conduz, que não dorme. Se passamos por dificuldades, é porque temos competência para passar por elas. Nisso vem o Espiritismo e diz, tenha calma, você terá muitas vidas para organizar. Não é justo que hoje eu nasça de uma forma e o meu irmão nasça de outra e eu não tenha a possibilidade de nascer como ele. Não, você terá. Tenha calma. Nós iremos ir e voltar várias vezes sobre as mãos e os cuidados desse mestre divino. Então, que o Natal, que todas as lembranças que nós tenhamos neste mês, a estrela, que é Jesus que brilha, o presépio, que representa os pastores, que Jesus veio para os humildes, vamos trabalhar nossa humildade. A manjedoura, Jesus é o pão que alimenta a minha alma, que conduz a minha vida. Aproveitemos tudo que nós temos nas mãos neste momento, nesse mês divino que temos, que comemoramos o nascimento, o retorno. Se foi nesse mês, se não foi, se temos questionamentos, o que importa? A mensagem do Cristo atravessou milênios e continuará atravessando, porque cada vez mais nós vamos entender essa importância, essa força do amor que nos rege, que nos conduz, que nos levanta a cada dia. E nós precisamos alimentar essa centelha divina que temos dentro de nós. Todos nós temos. É difícil, tem dias mais difíceis, tem dias mais dramáticos. Não importa. Se acordamos, temos a possibilidade de recomeçar. E nós espíritas ainda temos uma felicidade. Que se nós acordarmos do outro lado, estaremos recomeçando a nossa vida da mesma forma. Então, meus amigos, aproveitemos essa bênção que Deus colocou nas nossas vidas, que foi Jesus. Tragamos essa imagem para o nosso coração. Elevemos os nossos corações em gratidão a esse irmão que veio até nós provar, mostrar que pode ser feito, que podemos perdoar,
que podemos amar, que podemos entender. Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Foi o que ele disse no seu momento de retorno à pátria espiritual. Eu, sinceramente, espero que as suas almas colham paz, amor, esperança. Compreendemos que dificuldades todos estão passando, uns mais, outros menos. Mas, por favor, considerem em seus corações que Jesus está com vocês e Jesus auxilia o tempo todo. Mantenham essa chama acesa, mantenham a esperança, a luz de Jesus nas nossas vidas. Muito obrigada. Bom dia. Graças a Deus. Vamos, nesse momento, que estamos sentindo a presença de Jesus, sentindo aquelas vibrações de amor, de carinho, e levarmos o nosso pensamento até ao nosso Pai, Criador de todo o universo, que nos criou com muito amor. Para isso, vamos respirar profundamente e calmamente. Vamos sentir o oxigênio bendito e amoroso a entrar em nossos pulmões, oxigenando cada célula. Acho que hoje é o dia mais feliz da minha vida. Abençoa, Senhor, nesse momento, a todos nós, vossos filhos. Vamos imaginar uma luz vinda do alto, penetrando em nossa cabeça e se espalhando por todo o nosso corpo. E essa luz traz o remédio que tanto necessitamos para o nosso equilíbrio físico e emocional. Cada célula do nosso corpo estão sendo regeneradas com essa luz. Os nossos sentimentos equilibrados. Vamos procurar relaxar nossos músculos, nossos braços, nossas pernas e sentir aquelas vibrações amorosas trazidas pelos trabalhadores incansáveis de Jesus. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Muito obrigado, Senhor, por tantas bênçãos derramadas sobre nós. Quantas oportunidades que nesse momento estamos tendo para caminharmos em Tua direção, procurando assimilar os Teus ensinamentos, para que possamos sermos felizes, independente da nossa situação de saúde ou de doença, porque sempre está conosco, nos dando a mão, ensinando a caminhar em Tua direção. Esse mês, Senhor, comemoramos o Teu nascimento e que possamos que esse nascimento nasça em nosso coração,
utilizando os teus ensinamentos na prática, procurando amar e perdoar. E vamos todos, num só pensamento de gratidão e amor, elevarmos a Deus a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não deixeis cair, Senhor, quando em tentações, mas livrai-nos de todos os males. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus.